Conseguiu, portanto, saldar todas estas dívidas que eram do seu pai, que herdou do seu pai, Sim. com que idade? Ao fim de quanto tempo? 7, 8 anos. 7, 8 anos. E aí pensou, pronto. 7, 8 anos, já estou. Estou livre. Então vou já pegar aqui nisto. Portanto, a representante da Ana, a mãe, aceitou esta herança. Há alguma forma, uma herança tanto pode comportar bens patrimoniais como dívidas. Era aí que eu queria chegar. Vamos fazer primeiro um enquadramento daquilo que é a herança, os bens que compõem a herança. Porque normalmente as pessoas acham que quando vem uma herança vem sempre uma coisa boa, o que não é, como no caso da Ana, necessariamente verdade. O que é que faz parte da herança? Faz parte o ativo, aquilo que são os bens móveis, os bens imóveis, as contas bancárias, tudo aquilo que a pessoa que acaba por morrer deixa de bom, mas depois podemos ter surpresas como sejam as dívidas que esta pessoa ao longo da sua vida foi criando. A pessoa que herda os bens também herda as dívidas. Exatamente, é o tal passivo da herança. Herda-se o ativo e herda-se o passivo. O que é que acontece em situações em que não existem menores, as pessoas são maiores e, portanto, livres de aceitar ou repudiar a herança. Aceitando a herança, logo aceita o ativo e o passivo. Mas há aqui um pormenor que não podemos deixar de explicar às pessoas. Quando nós aceitamos o ativo, depois aparece um passivo. E se o passivo for superior ao valor do ativo, nós só seremos responsáveis na mesma medida. Passivo igual a ativo. Se o passivo for superior, eu não respondo pela parte que excede o ativo que eu recebi. Trocando por miúdos. Eu recebo uma herança de 100 mil euros e há um passivo de 150 mil. Eu sou só obrigada a pagar 100 mil. Os outros 50 mil... O resultado não recebe coisa alguma porque, portanto, o ativo vai Ora, aí está. Mas há situações em que... ser engolido pelo passivo. Exatamente. Mas há situações em que o ativo, os 100 mil, são superiores ao passivo dos 50 e, portanto, eu pago os 50 e ainda fico com 50. Portanto, terá sempre que ser feita esta avaliação. Quando estamos a falar de filhos menores, naturalmente que uma criança ou uma jovem com 15 anos não sabe o que é isto do ativo e do passivo. Não, nem sabe que existe esta hipótese de repudiar a herança. Mas aliás, eu acho que há muitos portugueses que não muitos sabem. portugueses. Repudiar a herança é um instrumento muito fácil. É um instrumento que, quando somos maiores, dirigimos-nos a um cartório notarial ou a um advogado ou a um solicitador e pedimos que faça um instrumento de repúdio. Portanto, através de escritura tem que ser pública. feito por um advogado ou por um solicitador. Advogado, solicitador ou notário. Muito bem. Se for advogado ou solicitador, é feito através de um instrumento particular autenticado, que tem força de fé pública de escritura. Se for através do notário, é uma escritura pública. Agora, situação dos menores. O que é que acontece nestas situações? O que os pais devem fazer quando presumem que existem dívidas é entrar em contacto com o Ministério Público da área da sua residência, do Tribunal de Família e Menores da área da sua residência e solicitar que o Ministério Público ou o pai, se tiver posses, arranja um advogado, se não tiver posses, pede junto da Segurança Social da sua área de residência que lhe seja nomeado um defensor oficioso e solicita então que seja aberto um incidente, que é um incidente de poder repudiar o menor à herança. Para isso tem que facultar ao Ministério Público todos os elementos que tem. E os elementos passam não só por compilar o que é o ativo, como compilar o que é o passivo. Se não souber qual é o passivo, pede ajuda então ao Ministério Público, que oficia as finanças, o Banco de Portugal e uma data de serviços públicos para ajudarem a saber qual é a exata medida do passivo. Pode acontecer que o Ministério Público não autorize naquelas situações em que o património que compõe o ativo é muito superior ao passivo. Claro. E então, aquilo que acontece é nós, Ministério Público, não vamos autorizar porque vamos empobrecer o património deste jovem ou desta criança. Mas, Sofia, portanto, a Ana conseguiu saldar as dívidas, mas depois herdou dívidas dos seus avós paternos. Sim. Então, mas com que idade? 24, 25. Já devia saber que podia repudiar, nunca ninguém lhe falou do repúdio. Já, sim. Na altura foi-me proposto... Porquê é que não repudiou? Não quis. Mas sabia que havia dívidas? Sabia. Mas porquê é que não quis? Não quis, porque sempre achei que dali poderia ter algo bom. E o que é que tirou de bom? Felizmente, no meio desta embrulhada toda, já no fim, consegui ficar com algumas coisas para meu benefício próprio e investimento a longo prazo. Portanto, consegui aqui ter uma casa, que era do meu pai na altura, e arrendá-lo. A tal casa. Exatamente. E ter daí um rendimento para mim. Pronto. E é por isso que diz que 2020 é o seu melhor ano. Mas é
mesmo. Fantástico. É das poucas pessoas que eu ouço Pode dizer isso, que mas 2020 é o meu grande ano. Libertou-se, saldou todas as dívidas. Repare bem, Sofia. Portanto, depois voltou a ter dívidas noutra herança, a dos avós. Podia ter repudiado. Aqui, não quis. Mas aqui fez foi as por vontade contas e achou que era mais proveitoso não repudiar. Foi uma opção própria. No início não foi opção, porque eu não sabia, não tinha conhecimento todo, mas agora sim decidi, não, vou com isto para a frente. Mas só um esclarecimento, Manel, porque às vezes as pessoas... o repúdio é um ato que pode ser feito a qualquer momento, efetivamente, mas atenção. Porque se eu, por exemplo, durante um par de anos estiver a receber rendas de um imóvel que aceitei por conta de uma herança, do ativo dessa herança, e agora perceber que há aqui um passivo e quiser ir a correr repudiar, este repúdio pode ser invocado pelos credores como sendo um repúdio que foi feito depois de eu ter aceito a herança. E, portanto, eu não posso aceitar a herança, retirar aquilo que é de bom de uma herança para depois, quando aparecem os credores, vir dizer: não, senhora, eu já não quero esta herança e, portanto, agora vou repudiar.